Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos fazer um estudo aqui sobre um assunto assim, relacionado com obsessão, né? Obsessão normalmente tem o obsessor e tem o obsediado. Então hoje nós vamos falar sobre o que é o obsediado. Para a gente poder entender um pouco melhor como é que funciona esse processo obsessivo aí, né? A gente ter uma ideia mais real do que acontece. Vamos lembrar antes de algumas definições, né? O que é obsessão? Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Isso Kardec coloca pra gente lá, né? E também um detalhe, é sempre o resultado de uma imperfeição moral. Essa imperfeição moral acaba dando acesso, o espírito tem acesso a nós através da nossa imperfeição moral. Então, vamos pensar assim, quem não tem imperfeição moral, não tem obsessão. Como no nosso planeta de expiação e provas, só tem gente com imperfeição moral, todo mundo aqui está sujeito a ter obsessão, tem obsessão, nos seus diversos níveis, né? Vamos pensar aqui também. É quase sempre obsessão, né? É quase sempre também a ação vingativa de um espírito, e na maioria das vezes tem sua origem nas relações entre o próprio obsedado e o obsessor, né? Se não for nessa existência, em existências anteriores, reencarnações passadas. E já assim, a cura dessas obsessões graves tem de todos os níveis, né? Mas essas mais graves, alguns autores chamam até de obsessões complexas, né? Essas já requer assim, mais paciência, mais perseverança, um trabalho assim, mais dedicado para poder auxiliar isso aí, né? Exige também assim, muito tato e habilidade a fim de encaminhar para o bem os espíritos que muitas vezes são perversos, endurecidos, muito inteligentes, né? Muito inteligente, não vamos subestimar a força negativa, né? Porque eles não são, não tem problema de inteligência, o problema é só de objetivo, de ter rumo, né? Rumos positivos, objetivos positivos, né? Eles têm os seus objetivos, mas não estão de acordo com a política do cordeiro, vamos falar assim, né? Bom, Kardec também, onde eu pesquisei essas informações, eu vou colocar na descrição do canal, né? Para ficar mais fácil depois. Então Kardec, ele afirma que a obsessão pode variar de uma simples importunação, sem agravantes, né, até o domínio completo da mente do enfermo, com sensíveis consequências físicas e psíquicas. Se a gente for lembrar lá dos graus de obsessão, né, obsessão simples, fascinação, subjugação, e depois ele coloca até possessão. Então, seguindo essa graduação aí, vamos falar assim, né, a obsessão simples seria aquela simples importunação, que muitas vezes a oração, passe, alguma atividade assim que eleve a frequência da pessoa já seria o suficiente para resolver a questão. Mas a partir daí, tem uma outra postura, né? Os obsessores passam a ter uma outra postura e muitas vezes definem estratégias de como atacar, de como prejudicar, como é que eu vou derrubar, quais são os pontos fracos do fulano que eu quero interferir na vida dele. Então eles investigam a nossa situação para saber, para montar as estratégias que eles vão utilizar para nos derrubar. Coisa difícil, mas acontece. Isso é realidade, né? Isso é realidade. Então é muito interessante, assim, sempre que for possível, né? A gente identificar em quem que é o obsessor, quem é obsediado, os vínculos que essas pessoas envolvidas tiveram nessa vida ou em outra. Para vocês verem, pode ter sido marido, mulher, sócio, irmão, laços de amor mesmo, amor terrestre, né? O amor divino, não, mas o amor terrestre, aquilo que a grande parte da humanidade considera amor, dependendo da situação pode virar ódio. E o fulano vai querer descontar, se vingar e daí para frente. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Também no canal a gente já tem alguns vídeos que falam sobre obsessão,
fala sobre o que é o obsessor, porque a gente fica imaginando que muitas vezes é a pior coisa do mundo, e não é, né? É um filho de Deus que nem a gente. Mas assim, está mais detalhado no vídeo lá o que é o obsessor. Bom, por falar nisso, obsessor, né? O obsessor passa a controlar de forma tão precisa e violenta que o obsediado passa a se comportar de forma do jeitinho que o obsessor quer. É como se fosse aqueles marionetes. Eles mandam, vai para lá e a gente vai para cá e a gente vai. Manipulação. A gente passa por manipulação o tempo inteiro, né? Muito, muito constante isso. Se a gente for lembrar também, quando fala que passa a controlar, vamos lembrar um exemplo daquele livro Libertação, de André Luiz, onde tem lá a Margarida, que está encarnado, o marido dela. Existe um planejamento, uma estratégia de derrubar, prejudicar, até matar a Margarida. O chefão do lado negativo da força, nesse caso, era o Gregório, né? Que designou uma equipe, vamos falar assim, de soldados, subordinados, soldados. Falou, vai lá e faz isso, prejudica, faz isso. E aí essa equipe ficava o dia inteiro dentro da casa dessa pessoa, hipnotizando, drenando as forças, falando que na cabeça dela lá, e ela acabava sentindo isso, que ela não dava conta, que ela era muito fraca, jogando só ideias assim para abaixar a vibração, porque à medida que abaixa a nossa vibração, fica mais fácil desse domínio do obsessor acontecer, né? Então é um exemplo muito interessante essa questão aí do livro Libertação. Recomendo, inclusive no nosso canal a gente também está fazendo estudo desse livro, cada capítulo um vídeo, são 20 capítulos mais um de introdução, então 21 vídeos, e a gente vai construindo isso aos poucos, né? A gente já deve ter lá uns 6 ou 7 capítulos, vídeos, né? E à medida do possível a gente vai construindo e colocando lá também. Bom, então aí a gente já teve uma ideia assim, bem geral da questão da obsessão. Vamos detalhar um pouco mais para frente. Vamos falar um pouquinho agora do obsediado. Quem é esse danado, esse obsediado? O obsediado é quem sofre a obsessão, né? A gente tem que ter em mente sempre o seguinte: não é só essa vida, só essa existência. Às vezes, muitas vezes, nessa existência eu estou querendo fazer as coisas certas. Não quero mais errar, não quero mais, quero acertar. Mas e as nossas reencarnações? E as nossas reencarnações? Pensa numa criancinha, nasceu, começa a andar, levanta, cai, derruba, quebra, empurra, machuca. Então faz parte desse processo de evolução, de aprendizado, essas situações de erro, faz parte disso aí. Então o obsediado, muitas vezes ele é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo para mudar o seu trajeto. Às vezes agora a gente quer fazer a coisa certa, mas antes, em outras vidas, a gente era comparsa de fulano lá, para questões de erro, de sombra. E a gente de repente resolveu mudar de vida, mas ele quer que a gente fique na mesma situação evolutiva. E aí começa a nos interferir, a influenciar na nossa vida, para que a gente volte a ser como era antes. Se for assim, se a gente já estiver no caminho certo, já é uma coisa boa, né? Já é lucro na situação. Bom, o enfermo espiritual de agora, o obsediado, né, foi, em muitos casos, o responsável pelo descaminho de outros. Prejudicou por diversos motivos, né? Não devem ser vistos como vítima. Não existe vítima, não existe. O algoz de ontem, né, podemos até chamar do carrasco, o carrasco de ontem, e que agora se apresenta como vítima. Então o obsediado é o carrasco de ontem, que agora se apresenta como vítima. Me ajuda, eu estou sofrendo uma obsessão, né? Tudo bem, a equipe espiritual vai tentar fazer o possível, mas eles vão estudar, analisar o que está acontecendo, quem é o obsessor, quem é
o obsediado, os vínculos que existem aí, quais as relações, quem prejudicou quem, qual o merecimento de cada um, para depois atuar. A equipe espiritual não atua simplesmente no obsediado para resolver o caso dele, porque tem outros envolvidos, e como a gente está vendo aqui também que não existe vítimas, né? Muitas vezes o obsediado é quem prejudicou o obsessor, agora o obsessor está querendo se vingar. É como se fosse, um danado um ciclo aqui, ó. Tem o obsediado e tem o obsessor desencarnado, nesse caso. Depois esse aqui desencarna, o outro reencarna, e o que era obsediado vira obsessor. E fica nesse ciclo até algum dos envolvidos aprender a amar, né? Para poder cortar a vibração, a ligação que tem entre eles. Então não tem vítima. Sendo obsediado, é porque em algum momento essa pessoa cometeu algum equívoco que justifica essa situação. A justificativa para essas perseguições muitas vezes não pode ser encontrada nessa vida atual, mas em outras reencarnações. A gente fica debaixo daquela lei de ação e reação. Você plantou, você colhe. Você construiu o inimigo, esse inimigo que você construiu vira obsessor, depois você vira obsediado. Então, se a gente for pensar, é ser inteligente, fazer o bem. É ser inteligente, porque do mesmo jeito que você constrói os obsessores para depois eles te perseguir, né? Constrói os inimigos se transformam em obsessor para depois eles te perseguir. Você também pode mudar a sua atitude e passar a construir amizade, amigos. E esses amigos depois vão se transformar em verdadeiros mentores que vão cuidar de você, te auxiliar em todas essas circunstâncias aí. Apoio, família espiritual, né? Esses são os amigos que a gente vai construindo ao longo do tempo. Bem diferente dos inimigos que viram obsessores, né? Joana de Anjos também nos mostra que para o obsediado, a obsessão é uma prisão interior, uma cela pessoal, onde a grande maioria das pessoas, gente, se mantém sem lutar por libertação, acomodada aos vícios, centralizada aos erros. A pessoa está naquele processo de obsessão, é uma questão de vibração, sintonia psíquica. Se a gente melhora a nossa vibração, a gente sai fora da interferência dos obsessores. Mas para sair dessa vibração, para melhorar a nossa vibração, a gente tem que fazer o bem. Aquela famosa reforma íntima, corrigir as nossas posturas. E quem é que está disposto a corrigir as posturas, né? Muita gente não quer mudar, acha que está muito bom desse jeito. Mesmo que esteja sofrendo, considera o tipo de vida que ele leva perfeito, é aquilo lá mesmo que ele quer. Então fica difícil auxiliar quando a pessoa não quer ser auxiliada. Fica difícil, uma questão de energia, questão de livre-arbítrio até. Porque eu posso falar que eu quero sair da obsessão, mas o meu procedimento está falando para os benfeitores que eu quero ficar do jeito que eu estou, eu não quero evoluir, né? Então é uma situação que a gente tem que, a equipe espiritual analisa demais isso aí também, sem lutar por libertação, acomodada aos vícios, centralizada nos erros. Também Sueli Caldas Schubert, naquele livro Obsessão e Desobsessão, tem um trechinho lá interessante também, que ele fala lá, né? Desde que não consigamos a nossa liberdade, desde que caminhamos sob o guante de pesadas aflições que nos falam de um culpado, passado culposo, e que ressumam sombras ao nosso redor, é porque na realidade ainda somos prisioneiros de nós mesmos, tendo como carcereiros aqueles a quem devemos, tendo como em realidade ainda somos prisioneiros de nós mesmos, tendo como carcereiros aqueles a quem devemos. Então você plantou, você fez alguma coisa, alguma atitude, você criou um problema, uma dificuldade, depois você vai ter que arcar com as consequências de tudo aquilo que você fez. A gente tem um livre-arbítrio, a gente pode escolher, mas infelizmente a gente ainda está meio assim infantil nas nossas escolhas. A gente prefere escolher coisas que vão originar problemas, dificuldade para a gente,
Ao invés da gente criar uma amizade, a gente cria um ódio, cria um rancor, fica pinicando os outros, criando problema. Não que a gente tenha que aceitar tudo, a gente não tem que aceitar tudo, mas a gente deve evitar criar problema, né? A gente seguir a orientação de Jesus lá, amar a Deus, amar a próximo, amar como Ele mesmo nos amou, perdoar 70 vezes 7 vezes, cada ofensa. Está vendo? E vamos pensar aqui, quem fez essa orientação é o Cristo planetário, é o cara que antes do planeta Terra existir, 4,5, 5 bilhões de anos antes, ele já era um espírito de luz. Então ele tem uma grande experiência, conhecimento, know-how, ele sabe o que está falando. E quando as parábolas que ele deixou, os ensinamentos, a gente não deve levar como se fosse assim, ensinamentos religiosos. Não é uma coisa religiosa, não, é uma coisa científica mesmo, baseada na ciência. São coisas que a experiência dele coloca como sendo importante para nós, né? Então é muito interessante a gente refletir sobre esses estudos e colocar isso em prática na nossa vida. Bom, muitos acordos foram rompidos e muitos prejuízos materiais foram efetivados, gerando uma perseguição intensa e um sentimento forte de revanchismo, dores, mágoas, lágrimas, promessas descumpridas, casamento desfeito, namoros arruinados, corações partidos, sentimentos antes próximos dos amores terrestres são transformados em agressividade e violências mundanas, que muitos irmãos levam por séculos e séculos cravados no íntimo. Então perceba bem aqui a situação da gente ir construindo os obsessores, né? Acordos que são firmados, né? Dores, mágoas, lágrimas, promessa descumprida, casamento desfeito, esse monte de situações que você tinha um vínculo, muitas vezes até considerado amoroso ali, sentimental com aquela pessoa, alguma coisa aconteceu e aquele amor disfarçado, né? É disfarçado em amor, aquilo lá acaba virando ódio, dependendo da situação, acaba virando ódio, e esse ódio transforma aquela pessoa em obsessor. E você constrói aquele obsessor. E depois ele quer prestação de conta. Ele quer vingança, ele quer devolver. Ele não está se achando assim satisfeito com a sua atitude. Então ele quer provocar alguma coisa em você para você pagar pelo que você fez. Então a verdade é essa aí, né? Os dois são, vamos falar assim, é como se fossem doentes, né? Tanto o obsessor quanto o obsediado é como se fossem doentes da alma, precisando de ajuda, de auxílio. Então quando a equipe espiritual vai auxiliar, o obsediado vai em algum lugar, pede ajuda, a equipe vai dar uma analisada, eles vão tentar fazer de tudo para socorrer todos os envolvidos naquele processo. A tarefa se apresenta assim muito mais fácil quando o próprio obsediado entende esse processo e com o custo da sua vontade, das suas orações, das suas ações, facilita esse entendimento aí, né? Ele mudou de vida, não quer saber de prejudicar os outros mais. Então, porque o obsessor, ele acaba vigiando a gente, vendo como é que está a nossa atitude, vendo se a gente continua fazendo a mesma coisa, só resolvendo as pendências. Já é lucro, já é muito interessante isso aí. Agora a gente pode pensar aqui também a questão da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela nos mostra que nós somos responsáveis por tudo aquilo que cultivamos e conquistamos. Nós somos responsáveis. Você constrói tijolinho por tijolinho do seu inferno ou do seu céu, onde você vive, onde você se relaciona. Então a responsabilidade é sua aí nessa situação. E que ela também demonstra que as nossas imperfeições atraem para junto de nós os espíritos com aquelas vibrações idênticas, vícios, falhas morais e por aí afora, nossas imperfeições. Quer dizer, nós atraímos de qualquer jeito. Se você tem sentimentos positivos, trabalha no bem, emoções, aquele negócio todo, você atrai o bem para o seu lado, você atrai a luz para o seu lado, que acaba espantando as trevas, né? Mas se você não tem essa ligação, esse interesse, você atrai os espíritos de acordo com a sua vibração. Se você
trabalha no bem, você atrai os que trabalham no bem. Se você trabalha no mal, às vezes até disfarçado de agente do bem, você atrai aqueles espíritos também na mesma frequência. Paulo de Tarso vai falar, porque a gente está envolvido numa nuvem de testemunhas, né? Essa nuvem de testemunhas, tanto encarnado como desencarnado, é de acordo com as nossas vibrações, a nossa energia, pensamento, emoção. Então, pela semelhança a gente atrai aí, né? A gente atrai. E aí o Espiritismo também veio nos ensinar a sair dessa situação, a mudar o nosso comportamento, a ter essa preocupação de evolução. Evoluir. A gente tem que evoluir. Naquele livro Libertação mesmo, tem uma situação lá muito interessante. Tinha numa existência um casal, uma mulher, uma jovem, bonita, tal, casou com um fazendeiro, mais de idade. Depois do casamento, ela descobriu que esse fazendeiro tinha relacionamento com uma escrava e que tinha 2 filhos com essa escrava. Então ela deu um jeito de vender essa escrava para um lugar assim até onde a saúde do pessoal não demorava, tanto é que ela morreu muito rapidamente. Depois começou a acusar os filhos de ter roubado, então e com isso foi muita chicotada, prender com aqueles grilhões, e foi indo até que morreu também. Então morreu a mãe escrava e os 2 filhos escravos. Gente, o espírito morre o corpo físico. Agora você machuca, tortura, bate, castiga, separa os filhos, provoca a morte e vai querer que esses espíritos vão te achar lindo, maravilhoso? Não vão. Eles não morreram, eles continuam sentindo, pensando. Pensa ser no lugar dessa mulher, dos filhos. Então eles acabaram se reunindo no plano espiritual e resolveram se vingar contra aquela mulher. Aproximaram tal, e foram influenciando, com a diferença de que agora estavam invisíveis, né? A mulher não via eles. Começou a jogar energia, conseguiram adoecer a mulher, até pela facilidade de sintonia, né? Porque a mulher também tinha um coraçãozinho meio escuro, né? Conseguiram adoecer essa mulher, ela acabou morrendo. Aí nessa cidade do livro Libertação, tem lá a equipe do Rubio, Eloy e André Luiz, né? Investigando como é que eles poderiam auxiliar Margarida. E saindo dessa cidade, eles identificam uma espécie de vale, como se fosse a boca de um vulcão, de quilômetros e quilômetros, que tinham lá seres que estavam ali meio que sofrendo. Identificaram uma mulher muito magríssima, magrinha, esquelética. E quando o Gúbio fala com o André Luiz, dá uma pesquisada, ele identifica os 3 ovoides que estão lá em torno dessa mulher. E o Gúbio foi explicar essa situação da escravidão, da vida em outra existência como uma mulher bonita, formosa, cheia de dinheiro, as ações negativas que ela fez e a colheita, né? O tipo de plantio que ela fez e a colheita. Plantou obsessores e os obsessores estavam lá. É muito danado, a gente tem que repensar bastante nessa situação para mudar a nossa atitude. Pensa na imortalidade do espírito, pensa na evolução do espírito. A evolução, a velocidade da evolução é a gente que dá. Se você não quer saber de nada, a sua evolução vai ser mais devagar e vai ser necessário entrar aí naquela atuação da dor, do sofrimento, recurso pedagógico utilizado pela espiritualidade para nos empurrar para frente. Você está lá tranquilo, quietinho, contente com a sua vida, de repente acontece alguma coisa para te motivar a buscar outras soluções. Isso acontece demais, né? Bom, vamos lembrar aqui também uma outra situação que tem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá aquela prece para ser dita pelos obsediados. Então eu vou só ler um trechinho para a gente poder perceber a situação, né? Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer, combater, sobretudo em mim, o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos.
Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro esse golpe desferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade, da humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Então, esse é só um trechinho, mas já serve para a gente refletir quando fala: as minhas imperfeições me tornam passiva das influências dos espíritos imperfeitos. Quer dizer, o meu orgulho, o meu egoísmo, as minhas imperfeições é que tornam possível que um espírito negativo consiga interferir em mim, consiga me influenciar, consiga exercer uma obsessão sobre mim. Então é a minha atitude, o meu comportamento, é a minha responsabilidade. Né? Essa é uma situação. A outra situação, para me depurar pela prática, já deu o caminho das pedras para você melhorar, sair fora dessa interferência, sair da obsessão. Você tem que melhorar a sua frequência. E aí ele fala como? Me depurar pela prática do bem, da caridade, da humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Quer dizer, você melhorando a sua frequência, você sai fora. Dificulta a interferência do obsessor, dele te atingir. Você fecha as portas, as janelas, esses canais que eles utilizam para nos prejudicar. Então é uma coisa interessante a gente refletir sobre isso aí também. É preciso tato para interferir no conluio estabelecido, né? Importante não lhes violar o livre-arbítrio. Olha aí. As paixões humanas inferiores são os condicionantes de processos mentais mortos. O obsessor e o obsediado são, na verdade, enfermos da alma, em busca do soerguimento moral. Guardam fraquezas emocionais e psíquicas que lhes impedem reconhecer a ilusão em que se encontram. Com o tempo, trabalho, estudo e esforço, aprenderão a se libertar dessa prisão espiritual em que ora se encontram. Então, aqui também dá alguns toques, né? Não violar o livre-arbítrio. Então a equipe espiritual vai investigar. E se eu estiver falando, não, quero sair da obsessão, mas a minha atitude estiver falando, quero ficar na obsessão, se eu estiver gostando daquelas energias negativas, se eu estiver me viciado até naquela situação, olha, aí fica muito difícil acontecer essa desobsessão, esse trabalhinho de desobsessão aí. Depende da gente. Obsessor e obsediado são enfermos da alma. Todos nós somos enfermos da alma. Né? Estamos em tratamento, estamos em aprendizado. É uma escola, o planeta Terra, mas é um hospital também. A gente está em aprendizado isso aí. A gente pode pensar aqui também com relação ao processo obsessivo. Vamos pensar aqui, né? Bom, no Livro dos Espíritos, pergunta 476, tem uma questão lá que fala assim: há pessoas que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Há pessoas que se comprazem, gostam daquela dependência. Tinha até um amigo espiritual, Benjamin, costumava falar assim em algumas situações, quando ia provocar essa separação, né, a desobsessão, provocar, se o paciente, se ele não ia ficar sentindo falta do chicotinho, né? Quer dizer, da dificuldade, da energia, da dependência que o obsediado muitas vezes tem do obsessor. E você, vai ficar sentindo falta do chicotinho? Ou você prefere resolver essa questão e separar, afastar o obsessor de você, né? Para que você consiga isso é fácil, você tem que mudar. Fácil não, né? Mas nós já estamos nesse processo há muitas reencarnações. A gente tem que mudar a nossa vibração, a gente tem que melhorar a nossa frequência, fazer o bem, ser uma pessoa de bem, ser útil, onde você estiver, ser aquele sal que faz a diferença, né? O cristão tem que ser o sal que faz a diferença, ele tem que fazer coisas boas, porque exemplo negativo já tem uns montes. E nessa fase de transição planetária, onde estão sendo retirados milhares, bilhões de espíritos vão ser retirados do nosso planeta para outros planetas, retirados do umbral, né, plano espiritual, para outros planetas, para poder até para melhorar um pouco a frequência de uma forma geral, o somatório das frequências aqui do planeta Terra, para poder melhorar esse somatório das frequências. Então esse pessoal vai sendo retirado do nosso planeta para que a gente consiga passar por um mundo de regeneração, né? Porque senão fica meio complicado. E perceba como que é a situação.
Porque a espiritualidade consegue ajudar de diversas formas. Eles vão tirar um monte de espírito atrasado aqui do planeta Terra e levar para um planeta mais atrasado que o planeta Terra. Quer dizer, acaba auxiliando na evolução do planeta Terra, porque sai aquele monte de energias negativas e vai ajudar no outro planeta onde esse pessoal vai estar chegando, porque lá vai estar tipo na pré-história, né? Onde a gente corria atrás da comida, a comida corria atrás da gente. Então vai ter até aquela noção assim de perda do paraíso, mas vão ser úteis também naquele planeta para onde eles vão, para poder a questão da inteligência. Eles já viram funcionando um monte de coisas e vão colocar a inteligência para funcionar, para melhorar o ambiente que eles vivem. Então vai ajudar tanto o planeta Terra quanto o outro planeta. Pensa, não é uma coisa assim brilhante? É uma coisa brilhante. Quer dizer, o processo obsessivo também, ele não se instala de imediato. Ele é gradual, de acordo com o grau ou a intensidade da obsessão. No início, né, o espírito perseguidor ele localiza a sua vítima, analisa, descobre os condicionamentos, a predisposição, as defesas desguarnecidas, descobre as fraquezas, analisa o paciente, quem vai ser perseguido, analisa de todas as formas, a família, o emprego, de todas as formas. No passo seguinte, é a ação persistente do obsessor para que se estabeleça a sintonia mental entre ele e o perseguido. Além da ação hipnótica, existe a hipnose, né? Existe isso aí, há também o envolvimento fluídico que torna o perseguido debilitado. Então ele, além de jogar energia, hipnotizar a vítima, ele ainda envolve essa vítima como se fosse com um manto de energias que vão abafar aquele espírito, vão dificultar inclusive para ele receber energias positivas, e esse tipo de ficar ali contido naquela energia negativa vai acabar debilitando, enfraquecendo essa pessoa aí também. O obsessor não dá tréguas ao obsediado, mantém a ação persistente junto ao objeto da sua perseguição. Durante o sono, sobretudo, age com mais intensidade. Então, se a gente for dar uma pensada antes da gente dormir, né, a gente tem que fazer as orações, preparação, né, pedir proteção mesmo, porque você dorme, você desdobra, você está no mundo espiritual. Aí, se você não soubesse se movimentar no mundo espiritual, se você não tiver aquela proteção necessária, o obsessor te pega e te leva onde ele quiser levar, né? Então pense nisso, antes de dormir faça oração. Bom, a pessoa deixa-se dominar. Olha que coisa, a pessoa deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Afina-se com um caráter deste e recebe as suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo as ordens do seu magnetizador. Ao despertar, reproduz mais tarde, em ações da sua vida prática, as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Outra situação. Seja prudente. Que a oração e a vigilância sejam observadas com assiduidade, particularmente antes do sono corpóreo, a fim de proteger o médico contra esse terrível perigo. Lembra do orar e vigiar, do amai-vos e instruí-vos? É isso aí. Trabalhe as suas virtudes, amai-vos, desenvolva essas virtudes e desenvolva também o instruí-vos para você saber como lidar, agir, modifica as suas ações, a sua atitude, seu comportamento, né? Nos processos obsessivos mais intensos, em que o obsediado já não se governa, tornando-se evidentes os distúrbios psíquicos e físicos, os obsessores mais distanciados do bem utilizam-se dos chamados ovoides para tornar ferrenha a perseguição. Vamos pensar aqui. Existem diversos meios de potencializar uma obsessão. Do mesmo jeito que do lado positivo da força existem processos para auxiliar na desobsessão, existe no lado sombrio da força tecnologias para poder potencializar, prejudicar, aumentar o dano. Um deles é esse negócio de colocar ovoides, né, para poder
ficar em locais estratégicos, muitas vezes assim, às vezes no centro de força, na espinha, né, na medula ali, nervosa e etc. Além dos ovoides, chips, aparelhos, muitas vezes pesquisa até os inimigos que a gente tinha, que tem ainda no passado, e vai até esses inimigos e fala, ó, fulano tá ali, ó. Aí acaba conquistando, atraindo espíritos que vão trabalhar para nos prejudicar. Eles já não gostam da gente mesmo, é só identificar e apontar para nós. Além de outros recursos aí. Então é uma coisa que tem que se trabalhar, estudar isso aí. Vamos só destacar aqui mais uma situação que é assim, né? As condições, o que leva, o que pode favorecer a ovoidização do desencarnado? É mais aquela questão dos sentimentos de vingança, de ódio, ou perversão moral. Lembra do caso que eu citei lá dos escravos no livro Libertação? Então eles estavam na forma física normal, mas ficou tão endurecido no ódio, querendo vingança, que acabou perdendo a forma física, que é o que a gente chama de segunda morte, né, no lado negativo da força, onde o corpo astral vai perdendo os braços, as pernas, a cabeça, fica como se fosse, Luiz Sérgio coloca nos seus livros, como se fosse uma bexiga com olhos, nariz, boca, que fica rolando. Em algumas situações aparece como se fosse assim, agindo como se fosse amebas, né? Membrana, vai encaminhando assim e tal. Olha a que ponto pode regredir o corpo astral. O espírito não regride, mas o corpo astral regride. Vamos reforçar, é ser inteligente, fazer o bem. As orientações que Jesus coloca para a gente não é uma coisa religiosa, é uma coisa científica, já conhecida dos espíritos superiores, essa situação aí, né? É o Cristo planetário. E assim, você quer construir os seus obsessores, esses obsessores são os inimigos. Então, se você cultiva inimigos, você está cultivando obsessores. Na hora que esse pessoal desencarnar, ou mesmo enquanto estiver encarnado, porque tem obsessão de encarnado para encarnado, eles vão fazer de tudo para prejudicar você. Ou você prefere, ao invés disso, construir amigos, fazer amizade. Essas amizades, esses amigos vão acabar se tornando depois em benfeitores espirituais, até nos nossos mentores, né? Com o passar das reencarnações, cada um vai evoluindo, vai melhorando, e se eles tiverem sentimentos bons para conosco, eles vão acabar querendo nos auxiliar. Como se a gente tiver sentimentos bons com outros, a gente vai querer ajudar. Então você faça a sua escolha. Você quer construir obsessor ou você quer construir os amigos, os benfeitores espirituais na sua vida? É uma questão de escolha. Escolha o seu caminho. Só tem um detalhe: você vai arcar com as consequências dessa escolha. Então escolha bem. Ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de mensagem, de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós, né? E vamos juntos trabalhando para o futuro, divulgando a mensagem espiritual, o conhecimento espiritual, para que as pessoas tenham consciência de que vão arcar com as consequências. Tem consequência. O que você faz tem consequência. Se você faz coisas boas, tem consequências boas. Se você faz coisas ruins, tem consequências negativas. Dê o seu like, assista os outros vídeos do canal.